Falar quando eu tiver? Já falou, né? Estamos ouvindo? Já posso ir? Pode ir. Ah, tá. Canção da Mocidade, de Willy de Barros. Fiquei esperando a semana inteira, só o fim de semana chegar. Porque na reunião da mocidade, meus amigos eu vou encontrar. É uma galera intensa, é uma turminha legal, eu vou contar pra você. Pessoas de mente aberta, sem pedir assaltar, você precisa de ver. A gente estuda a doutrina, o evangelho, mas a gente já se toca também. Porque a gente quer se conhecer de perto para juntos trabalhar no bem. A gente tem tarefa, a gente tá aí, o que der e vier. E quando tem tarefa pra realizar, nem precisa chamar. E a mocidade inteira vem pra ajudar, e a amizade enfim é o que faz você especial pra mim. E o que a gente quer, viver a juventude sem te esquecer. E que a vida é uma oportunidade de se engrandecer. Eu quero ver você cantar pra valer. Eu quero ver você cantar pra valer. Yeah, yeah. Deixa eu prender aqui direito no ouvido. Essa foi Canção da Mocidade, composição de Willy de Barros. E aí vocês procurem, né? Porque comigo cantando é só assim, 10%. E agora a gente vai, súplica de Jesus. Boa noite pra todo mundo, né? Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor e sentir tua presença envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz, pra aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor
Por isso, vem, Jesus, ir ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. E ao teu encontro queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos rumo à luz. Suplica a Jesus. Boa noite, turma linda. Boa noite ao pessoal que curte a página do Coromandel Espírita. Boa noite ao pessoal que ainda não curte, mas que com certeza a partir de hoje vai curtir, não é não? Pessoal, hoje nós estamos aqui com uma turma linda. Lógico, faço parte demais dessa turma, óbvio, né? Diferença de 2, 3 anos, no máximo, estourando. Mas para a gente iniciar, eu convido todo mundo a fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, rogando aos mentores amigos, os espíritos que possam nos acompanhar na noite de hoje, nos auxiliando no entendimento, assistindo a todos os irmãos que aqui se encontram, encarnados e desencarnados, e conduzindo, Senhor, para que cada um de nós possa alcançar os corações necessitados. Nos ampare e nos assiste, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Tema da noite de hoje, protagonismo juvenil. Mas a gente quis fazer diferente, né? Ao invés de ser... Vamos falar velho, não, né? O que a gente fala? Os passadinhos, falando sobre protagonismo, nós convidamos os jovens, né, para falar. E eu gostaria que cada um se apresentasse, então, falasse para nós o que faz, quem que é, de onde vem, né, jovem, o que come, onde vive, como que reproduz. Hoje você vai descobrir. Se apresenta, Pri. Então, gente, boa noite para todo mundo que está nos assistindo aí e que ainda vai nos assistir, né? Meu nome é Priscila, eu sou de Belo Horizonte, eu faço parte do Departamento de Apoio à Juventude, que é da AME, né, da Aliança Municipal Espírita de Belo Horizonte, e, consequentemente, também exerço essa mesma função de Departamento de Juventude no CRE, que é o Conselho Regional Espírita, o 10º Conselho Regional Espírita. Eu também faço parte do Grupo Espírita Pascoal Comandute, que é uma casa bem pequenininha ali na região de Venda Nova, e lá na casa eu sou coordenadora da Mocidade e do Departamento de Comunicação Social Espírita, que na nossa casa envolve a comunicação e a área de estudos. É isso aí, né, gente? E eu sou canceriana, Kelsey. Bem-vinda, Pri. Marquinhos, agora se apresenta para nós. Vamos lá, né? Boa noite a todos que nos acompanham através da página Coromandel Espírita. É com muita alegria e satisfação que nós nos encontramos aqui nessa noite. Meu nome é Marcos, mais conhecido como Marquinhos. Estou aqui representando o 4º CRE, Conselho Regional Espírita da cidade de Poços de Caldas. Nós estamos localizados no sul de Minas.
Eu também, atualmente, estou presidente do Centro Espírita Amor e Caridade, da minha cidade, Muzambinho, a qual eu resido, e também faço parte do Departamento de Infância e Juventude do Conselho Regional Espírita de Poços de Caldas, juntamente com a minha amiga Nayara, da cidade de Guaxupé. Então, essa breve apresentação que eu faço a todos vocês aqui, que nós possamos ter minutos de bastante reflexão e aprendizado. Sim, lembrando que vocês podem colocar as perguntas, os comentários no chat, tá? Hoje nós temos aqui Marquinho, especialista em juventude. O que a gente não souber, nós enviaremos para ele. Não é isso, Pri? Vou combinar, é aquele negócio que a gente combinou, né? Pessoal, para a gente começar, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Não vai dar para ver, viu? Aí, de Emmanuel. É a lição 151, intitulada Mocidade. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Paulo, 2 Timóteo 2:22. Quase sempre os que se dirigem à mocidade lhe atribuem tamanhos poderes que os jovens terminam em franca desorientação, enganados e distraídos. Costuma-se esperar deles a salvaguarda de tudo. Concordamos com as suas vastas possibilidades, mas não podemos esquecer que essa fase da existência terrestre é a que apresenta maior número de necessidades no capítulo da direção. O moço poderá e fará muito, se o espírito envelhecido na experiência não o desamparar no trabalho. Nada de novo conseguirá erigir, caso não se valha dos esforços que lhe precederam as atividades. Em tudo dependerá de seus antecessores. A juventude pode ser comparada à esperançosa saída de um barco para viagem importante. A infância foi a preparação. A velhice será a chegada ao porto. Todas as fases requisitam as lições dos marinheiros experientes, aprendendo-se a organizar e a terminar a viagem com o êxito desejável. É indispensável amparar convenientemente a mentalidade juvenil e que ninguém lhe ofereça perspectivas de domínio ilusório. Nem sempre os desejos dos mais moços constituem o índice da segurança no futuro. A mocidade poderá fazer muito, mas que siga em tudo a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor. Então, diante desse amparo, né, dessa assistência que o Emmanuel nos traz, hoje nós vamos desenvolver esse tema protagonismo juvenil, tentando compreender mais a fundo, né, o que é realmente o protagonismo juvenil, né, pelos jovens, porque às vezes nós entendemos esse tema de uma forma e nós estamos equivocados, né, ou nos equivocamos em algum ponto do protagonismo. E esse é um assunto que está muito em voga, né? É interessante a gente discutir ele por dentro, né, da juventude. O que os jovens estão compreendendo como protagonismo juvenil? Será que o que nós estamos oferecendo realmente é protagonismo? Né? Será que nós, enquanto movimento espírita, enquanto casa espírita, estamos realmente amparando o jovem para que ele possa assumir tarefas, atividades e até mesmo a condução da própria casa espírita, né? Com responsabilidade, com amparo, com apoio, né? Então, vamos compreender agora, eu gostaria de dar nomes aos bois, né? O que é protagonismo juvenil, Priscila? Já vai assim para mim, Ave Maria. Bom, eu acho que, né, primeiramente, a gente não vai conseguir dar todas as respostas, né,
sobre esse tema aqui hoje. Não é o nosso objetivo, né? Nem Laila, Marcos, a gente sabe disso. A gente tem uma conversa anterior, né, de preparação, e aí a gente viu um tanto de coisa que envolve esse conceito. E uma das coisas importantes, né, da gente pensar é: eu sei o que é a juventude, para eu saber o que é o protagonismo da juventude. É o primeiro passo, né? Porque eu dizer que, né, o mesmo jovem que eu fui, os jovens de agora são, né? A adolescência que eu vivi é a mesma adolescência? Não é. Muda muito, né? Então a gente tem que ser sensível a perceber a realidade do jovem agora. Mas há coisas que são comuns, é característico da fase. E aí eu queria indicar umas bibliografias, eu vou falar rapidão, eu falo demais, tá? Marcos, Laila, por favor, me controlem. Mas eu vou falar dos livros que são os principais, assim, para a gente entender esses conceitos, né? Então, esse aqui que é o primeiro, ó, Orientação para a Ação Evangelizadora Espírita da Juventude, Subsídio de Diretriz, que é da FEB, né? É uma compilação, na verdade, de vários documentos que foram lançados durante muitos anos. E aí tem um capítulo aqui que é o protagonismo juvenil. Ave Maria de tão lindo. E também tem esse livro aqui, olha, Adolescência e Vida, da Joana de Ângeles, do Divaldo. Vou passar. Ele é maravilhoso para a gente entender a adolescência desse espírito imortal que todos nós somos. Todos passamos pela adolescência todas as vezes. O que é um luxo, uma coisa maravilhosa. E esse outro livro aqui, que é o Sublime Sementeira, que também é uma compilação de textos maravilhosos sobre a infância e juventude, né? Da evangelização, a evangelização espírita infanto-juvenil. Um luxo. E aí, então, resumindo, vamos lá. O protagonismo juvenil, né? Aqui nesse material da FEB, ele fala aqui, né? Tem um capítulo só sobre isso. Mas antes, ele contextualiza para a gente o jovem e o seu protagonismo. Eu li errado. Capítulo 1. O jovem e o seu protagonismo. E aí caracteriza essa questão. O que é esse jovem? Né? O que é a juventude? O período da juventude. E ele é super propício. Essa é a maior característica da juventude. Que é um período propício a aprender e exercer, né, novos conceitos para aquele espírito imortal no período da juventude. Então, a partir do momento que a gente sabe, né, que somos espíritos imortais, não é só um corpinho de jovem ali, né? Eu tenho um espírito imortal com todas as experiências. Mas nesse período da juventude é o que a gente está sempre propício, né, a inovações e transformações de quem nós somos e, consequentemente, da sociedade. Por isso, o protagonismo juvenil, ele é quando a gente... eu escrevi. Eu vou ler, porque senão eu vou ficar falando 30 minutos aqui. É a forma de atuação com os jovens com base no que sentem e percebem sobre a realidade, né? Mas olha que interessante que vem trazer esse material, que eu acho que é inovador, que eu até falei com o pessoal. A participação efetiva de jovens e adultos juntos na construção, né? Possibilidades, ação, reflexão, tudo, é que possibilita a vivência protagonista de todos, especialmente dos jovens. Então, jovem que está assistindo, me ouça. Não é você fazer as coisas sozinho. Adulto que está assistindo, me ouça. Não é você tacar tudo lá para o jovem fazer sozinho. Ou você pensar, ele está tirando o meu protagonismo. Agora tudo é o jovem que tem que fazer? Não é isso, olha isso. É ombro a ombro, lado a lado. Você fica arrepiado, porque isso foi Leopoldo Machado que falou naquela música, né? Inclusive, Leopoldo Machado foi um dos grandes, maravilhosos, né, da construção do movimento Jovem Espírita. E aí, a última coisa que eu vou falar, eu juro, é que fala aqui, ó. Eu falo assim, a essência do protagonismo do jovem é unir e confraternizar gerações no trabalho. Unir e confraternizar gerações no trabalho. Isso aí já desbanca muitos nossos conceitos, né? Até sair do lugar, porque não é um trabalhar sozinho, isolado. Não, é as coisas de jovem, vai para lá, vai tocar violão, vai carregar cadeira, sei lá. Né? Coisas que características. E que a galera gosta e faz bem, mas vamos ver aqui o que a gente consegue fazer juntos, o que a gente consegue construir juntos. Que é o que o Emmanuel falou, né? Do marinheiro experiente, que ajuda na preparação, que é a infância, no navegar e chegar ao porto, né? Então, que a gente possa, tá vendo? Já amplia a visão, assim, a gente saber que é a união e confraternização de gerações com sensibilidade para a sua forma de atuação ser no base no que sentem e percebem os jovens sobre a realidade.
Foi bonito. Esse material vale a pena, gente. Pode falar, Marcos. Priscila, a gente observar também que aqui no livro Protagonismo Juvenil, Adolescência, Educação e Participação Democrática, tem a seguinte colocação, que é exatamente importante a gente observar que a atuação do jovem nessa participação ativa e construtiva, ela deve ocorrer sempre e com apoio conjunto com aqueles mais experientes que o precedem na tarefa dessa encarnação. Ou seja, os mais experientes, né, eles não estão se livrando aí dessa responsabilidade de nos auxiliar nessa caminhada. Eles também têm a sua parcela de contribuição, apesar de muitos deles não terem essa visão ampla, né, da atualidade como um todo, eles também têm, assim, a sua responsabilidade de encaminhar aqueles que estão chegando, né? Então, nós devemos ficar atentos com esses comportamentos que a gente se depara muitas vezes no nosso cotidiano dentro da casa espírita. Então eu vou parar desse negócio de ficar carregando cadeira, porque jovem, já que não carrega cadeira, viu, chefe? Não carrego mais cadeira, tá bom? Olha. Não é isso não, ó. Quando tem tarefa, nem precisa chamar, a gente já vai, eu falo a música, tá? Então, é para carregar cadeira? Carrega mesmo, carrega, mas dá mais. Proporciona mais espaços de evangelização do jovem, né? É isso. Não restringe. Deixa a gente fazer live, né? É inimaginável, gente, os espaços. Porque é isso, assim, às vezes a gente restringe tanto a ação evangelizadora juvenil, a mocidade, assistir os estudos da mocidade, que a gente não consegue perceber que dá oportunidade de trabalho para o jovem na casa espírita, na própria mocidade, é ação evangelizadora. Ele está aprendendo, ele está se tornando um homem de bem, né? Exato. E aqui fala também que o protagonismo ele preconiza um tipo de relação pedagógica e tem a solidariedade entre gerações como base, a colaboração educador e educando como meio e a autonomia do jovem como fim. Então, a gente tem que dar... Não, fala isso de novo, que é lindo. Tá aqui nesse material, fala de novo. Sabe por quê? Quando falou da autonomia como fim, é isso aí mesmo. Fala de novo, que eu não vou achar aqui, não. O protagonismo preconiza um tipo de relação pedagógica e tem a solidariedade entre gerações como base, a colaboração educador e educando como meio e a autonomia do jovem como fim. Lindo. Então, a gente tem que delegar funções e responsabilidades, né? Então, o jovem, ele exige isso, né? E... o Sandro perguntou aí, qual um bom tema para um jovem desenvolver como aula na juventude? Eu vejo que hoje em dia não existe um bom tema. Hoje em dia a gente tem que tratar os assuntos da atualidade, né? Porque é o que o jovem está buscando, né? Ele está buscando aí esclarecer as suas dúvidas, principalmente como um espírito imortal, primeiramente, para depois ele começar a entender as particularidades de cada tema. E se a gente conseguir fazer esse alinhamento geral aí com essas dúvidas que estão surgindo a todo momento, né, a gente vai encontrar aí um ponto conciliador entre as dúvidas do jovem e o que realmente ele vivencia, principalmente dentro de casa, né? Uhum. Que é a contextualização, né, Marcos? Você falando aí, é uma das características base, né, de você, da sua tarefa para conseguir a qualidade pedagógica. É o contexto do jovem, ou seja, você pega como ele vive. E aí, na sua mocidade, como na minha lá, vão ter jovens de contextos muito variados. E você tem que ser sensível a isso. E envolve a escuta sensível, a fala sensível, o olhar sensível, né? Você vai perceber quem que é aquele indivíduo que está ali frequentando aquela mocidade, né? Ele veio da evangelização infantil, ele já tem, né, conhecimento, bases doutrinárias ali, ou ele está vindo de outra religião, ele tem demandas, né, de estudo que envolve, ele gosta de conceitos, né, ou ele gosta mais, enfim, tá vendo? É muito variado. Então, essa pergunta do Sandro, foi o Sandro, né, que fez? Isso. Sandro, na verdade, como o Marcos falou, o tema vai vir sempre dessa escuta com o jovem. E aí eu queria dar um pequeno depoimento. Quando eu era mais jovem, né? Na minha mocidade...
Na minha cidade, teve um esforço, né, da coordenação de chamar a gente para fazer pequenos estudos. Então, no início, era só para abrir. Você falava assim, 5 minutos, para não assustar. Porque às vezes, né, o jovem, ele vai falar 1 hora, ele fica muito nervoso. Tá? Já corre, né? Não, então, se falar para falar 1 hora, eu corro. Ah lá, você corre porque é pouco tempo, só se for. Parece. Mas, enfim, né? Imagina aí um jovenzinho. Aí, o que ele fez? Eles deram um texto. Então, eu tinha que ler o texto e falar do texto. E isso, inclusive, é uma prática legal da gente fazer na mocidade, que cada semana um leva um livro para casa. Agora, online, a gente envia a lição, né? Cada hora uma lição de um livro, sequencialmente. E aí, no início da mocidade, eles falam que entenderam daquela lição. E aí, o passo seguinte, né, no caso da minha mocidade, foi dar um estudo de 15 minutos. Gente, eu preparei loucamente. Eu lembro até hoje, eu fico emocionada. E foi tão importante para mim, porque eu gosto dessa tarefa, e me foi dada essa oportunidade, né? Então, no fundo, não importa o tema, importa como você está lidando com esse jovem. Porque vai passar um texto para ele estudar? Vai passar um capítulo, né? Vai passar, sei lá, você vai fazer a introdução dos temas. Eu vou fazer a parte, eu como coordenador, faço a parte ali doutrinária, e a gente vai pensar numa dinâmica para você aplicar na mocidade. Naquela 1 hora, a gente divide 30 minutos. É muito variado, percebe? Mas como a gente está acompanhando, ou seja, a gente reunia fora da mocidade para falar daquele estudo que eu ia dar. Aí eu falava o que eu tinha pesquisado sobre ele, e eles me indicavam mais livros ou textos, me emprestavam também, né, para eu estudar mais sobre aquele tema. Então, havia um crescimento de troca na preparação desse estudo. Não é só dar o estudo em si, né? Então, enfim, eu só queria ampliar sua mente aí, Sandro, para você perceber que essa tarefa é maravilhosa. Você está com essa ideia, continue mesmo, e seja sensível à realidade dos seus jovens, né? Se vai dar certo dar um texto, dar um livro, estabelecer um tema, conversar com ele para escolher o tema, porque o protagonismo é isso, tá vendo? A gente percebe um potencial, percebe ali uma forma de trabalhar com o jovem, ouve dele, é sensível à fala, à percepção que ele tem da realidade, e a gente ajuda com a nossa experiência. Que pode ser a experiência técnica de como organizar um estudo, pode ser a experiência doutrinária sobre as referências que a gente pode dar sobre aquele tema, né? Então, vai crescendo ombro a ombro, lado a lado. E a gente cresce tanto na interação, né, com os meninos. Virgem Maria, é bom demais. Se sente até mais jovem, né? Se bem que mais jovem do que eu me sinto, é só virar um neném, né? Ai, gracinha. Parabéns, Sandro, pela iniciativa. Muito legal. Dizer que já passa a tarefa para os jovens falarem na própria mocidade. Muito, muito legal. Muito e aí bom. Você já pode planejar, Sandro, para algum momento eles também falarem na reunião pública. Porque também isso foi importante para mim. Olha, ele fez outra pergunta. Mas eles querem o tema? Depende da sua galera, né, velho? Eu acho que eles vão querer. Eu acho que tudo também é uma questão de você conversar, né? E chegar num... Não é? Porque muitas vezes a gente chega numa pessoa que... a gente tem que arrumar um nome para quem não é tão jovem, gente. Errado? Eu digo adultinho. Eu falo adultinho. É um adultinho, pronto. Eu sou adultinho, entendeu? E ele também não se sente confortável de falar de determinados temas. Né? Tem temas que a gente não se sente confortável de falar. Então, assim, eu acho que tudo é uma questão de conversar, né? E ver. Às vezes, um jovem não se sente à vontade de falar de determinado tema, mas o outro já se sente, né? Então, vai chegando, vai conversando aí, vai chegando num denominador comum. Porque também, às vezes... Pode falar, Márcio? Eu tô falando demais. É interessante a gente colocar também que a juventude do corpo público é uma etapa, né, um processo que começou como concepção e vai seguir esse rumo terminando com a morte do nosso corpo físico, né, que serve também de manifestação para a realidade transcendente, que é o ser pensante ou o próprio espírito, né, ou seja, o espírito. O Sandro falou para a gente chamar de jovens há mais tempo. Gostei. Gostei. Muito bom. Qual tema vocês acham legal? Eu gosto de um monte de tema. Sim. Você quer falar com quem é jovem há mais tempo ou com quem é jovem há menos tempo?
Laila, e essa madureza, né, ela vem sendo quase sempre sinônimo de experiência, de capacidade para dirigir, para orientar, para coordenar, e ela representa também um passo, né, mais adentro do mesmo processo, né, no processo de crescimento. E essa etapa, o mesmo espírito já deve ter adquirido mais condições de aproveitar essa oportunidade que recebeu para chegar aos seus resultados almejados, né? E que foram, de uma certa forma, muitas vezes planificados antes do início de uma ligação com o corpo somático, né? Então, há quanto tempo que a juventude já vem sendo estruturada para atuar nesse meio que nós vivenciamos hoje? Ok, legal. Bom, o tema, então, vamos sugerir um tema aí para o Sandro. Ele quer que sugere um tema. Fala sobre Eu isso. acho que depende da condução da sua mocidade. Vocês estão conseguindo me ouvir? Acho que a minha internet não, tá dando para ouvir legal. Depende da condução, né? Tá com um delay aí, mas estou acompanhando. E aí, quando se fala de tema, é muito variado, né? Vocês podem, inclusive, pensar num tema especial para os jovens falarem naquele dia, ou seguir o cronograma natural, porque estudando sobre qualquer tema, a gente se transforma. Qualquer tema. Porque aí a espiritualidade mesmo vai te induzindo, né, te intuindo a procurar o texto tal, a ter mais atenção naquela frase. Então, como instrumento de transformação e evangelização do jovem, o tema pode ser tanto doutrinário, conceitual, como o do evangelho, de estudar uma parábola, né, uma passagem, ou como eu falei, um texto. Porque, às vezes, a metodologia de você estudar um texto para dar um estudo ajuda o jovem a ter foco no que ele vai falar, né? Ao contrário de você dar um tema geral. Fala aí sobre amor. É diferente de você dar um texto do Emmanuel falando do amor, que vai ter conceituações, metáforas, que aí ele estudando mais aquele ali, aprofundando, ele vai lá no livro dos Espíritos, vai lá no Evangelho, vai lá para... Entendeu? Então, eu não respondi essa pergunta. Eu acho que é isso mesmo, né? Tem que ver sobre o que o jovem quer falar, né? Falar sobre atualidade agora é uma ótima, né? Talvez não só sobre pandemia, que é um assunto que está sendo muito explorado, né? Falou sobre pressões na adolescência. Tem muita coisa legal para falar. Nós, por exemplo, aqui na Mocidade, a gente está estudando sobre mediunidade, porque os jovens sentiram essa vontade, né? Eles pediram para estudar sobre mediunidade. E, assim, eles meio que vão conduzindo, né? Oi? Exatamente. E, na maioria das vezes, os mais experientes, né, vamos colocar assim, às vezes coloca como empecilho a maturidade da mocidade em si. E isso eu vejo, né, particularmente, que não é um ponto que deve ser levado em consideração, porque a partir do momento que o assunto ele é colocado em pauta, né, é debatido, é refletido, ele abre portas para que essa reflexão tome uma proporção muito maior e dê uma oportunidade, né, de mergulhar naquele assunto, né, por mais complexo que ele possa parecer aos nossos olhos, e a partir dali transformar o nosso comportamento, mudar a nossa percepção de vida. E nesse sentido aí, eu acho que é com esse viés que a gente deve buscar trabalhar. Achei o comentário da Juliana legal, ó. Valorizar o interesse deles. Isso mesmo, né? Sabe que é uma coisa importante também? Oi? Nisso, de valorizar o interesse, olha só, vamos fazer uma reflexão sobre a construção do protagonismo nisso. Você dizer que a sua mocidade valoriza o protagonismo juvenil, deixando todos os temas para eles escolherem para aquilo que é do interesse, para aquilo que é do interesse deles, não é legal, porque você está deixando de contribuir com a sua maturidade, que envolve o currículo, que envolve bases doutrinárias, conceituais, né? Você conceituar bem o que é reencarnação modifica a vida da pessoa. Agora, se houver falhas nessa conceituação, que outras consequências, né, de definições, de reflexões sobre a vida, não vou trazer ali para aquela criança, aquele jovem. Então, a gente tem que
fazer essa mescla, né? Por isso que eu falei, a construção dessa interação do jovem na tarefa da exposição, ela pode vir mais na sua preocupação ali de interagir, de mostrar para ele o valor do estudo, a responsabilidade de você falar de espiritismo, não é falar da sua cabeça, não é falar de internet. E como é que você vai saber o que é espiritismo? Né? Então, que metodologia de estudo a gente pode usar? E eu fico toda hora dizendo, eu não respondo essa questão do tema por isso. E aí, né, é complicado, porque a gente também pode, imagina, a gente pega um tema atual, né, para o jovem falar, algum tema que está assim, pululando e tal, meu Deus do céu, eu quero falar disso. E aí, o que ele sabe, toda a trajetória que ele sabe daquele tema, não é do espiritismo, não é a visão espírita, não é a visão do espírito imortal. E aí a tendência dele, às vezes, é falar isso, porque que emana aqui no coração, e é para falar, gente, é para falar. As ciências sociais também têm que fazer parte da nossa reflexão espírita. Mas o que o espiritismo tem que trazer, esse aqui é a coisa mais linda que a gente tem que fazer como coordenador, é mostrar para ele assim, meu filho, aqui, ó, olha a loucura, né? O mundo aí, ó, vamos lá. A gente tem tantas influências aqui da escola, e rede social, e movimento social, papapá. Mas vamos pegar uma base segura? Vamos olhar com os olhos do espírito? Deixa eu te apresentar aqui um grande amigo, Emmanuel, conhece? Ó, tio Kardec, brother, conhece? E aí, isso, sabe por quê? Isso gera autonomia, Você ia falar isso, né, Marcos? Essa visão, muitas vezes, de outras pessoas, de outros jovens que vêm de outros segmentos religiosos, né? Muitas vezes, quando eles chegam até a casa espírita, a gente tem a missão de desconstruir essa realidade, né, que ele já cristalizou através do próprio pensamento, né? E não valorizar ou desmerecer aquele conhecimento que ele já adquiriu, né, assim como nós já adquirimos também através de outras existências, mas nesse momento atual dessa encarnação, muitas vezes a gente tem essa missão de desconstruir essa realidade para que ele realmente enxergue com os olhos do espírito, né? Então, é uma tarefa bem desafiadora aí, hoje em dia. E acaba conduzindo também, né? Porque a gente sabe que o espiritismo ele tem que fazer parte da nossa vida cotidiana, como um todo, né? Então, todos os assuntos cabem dentro do espiritismo. E o espiritismo cabe em todos os assuntos, né? Então, às vezes, ele traz um assunto ali que não tem um olhar muito espiritual, o próprio coordenador vai conduzindo, né? Isso, vamos pensar nisso? E o que você acha daquilo? Né? Então, é uma parte importante também da condução dos jovens há mais tempo, né? Trazer o olhar desse jovem para essa vida espiritual cotidiana, né? E, na verdade, não existe, né, uma ligação entre uma etapa e outra dentro desse processo, né? O que manda, na verdade, é o bom senso que o espírito, ou propriamente dizendo, o espírita cristão, encara essa realidade, né, de forma diferente do comum das demais pessoas, né? Ou seja, se o espírita dedica-se a estudar o espiritismo com afinco e verdadeiro interesse, ele já deve ter entendido, né, e se dado conta de que não é possível crescer, fazer maior, superar, né, se superar, desenvolver, se fazer feliz sem solidariedade, sem fraternidade, sem cooperação, sem dedicação, ou propriamente o crescimento ao bem dos demais, né? Enfim, sem o amor ao qual nós nos referimos a Jesus. Exato. A Luciana diz que estudou doenças mentais e a causa espiritual. Muito produtivo. Os jovens tinham exemplos próximos. Olha, que legal. E isso, na verdade, Luciano, é importante, olha só, não só o tema, mas eles terem exemplos próximos. Então, a escolha do tema poderia ser qualquer um, poderia ser pluralidade dos mundos habitados, mas eles perceberem que eles têm exemplos cotidianos sobre isso. Isso é a coisa mais linda, que é o nosso esforço, né? Então, a contextualização, ela é mais só, né, do que vou falar aqui de coisa de jovem, não é, daquele contexto específico, daqueles jovens que vão na sua casa espírita, daquele espírito imortal reencarnado no período da juventude. Exato. E isso torna o nosso trabalho como coordenador de mocidade, né, para quem aí é coordenador de mocidade, de evangelização, muito sensível. Eu fico emocionada. Por quê?
antes de reencarnar, gente, essa casquinha aqui, ó, tinha lá no planejamento reencarnatório dessas pessoinhas que são jovens da minha mocidade, tinha meu nomezinho lá. É muita responsabilidade. Então, a gente, como coordenador, tem que estudar muito, né? Não só a doutrina, mas esse período da juventude para saber auxiliar na construção de valores reais, na construção da autonomia que o Marcos falou, eu não consigo lembrar, mas que a base é a gente interagir, né? Eu esqueço, porque é bonita, né, Marcos? A base é solidariedade Exato. entre... Solidariedade é a base, né? E a colaboração entre educador e educando é esse... Para atingir a autonomia. Isso, para atingir a autonomia. Isso. Coisa linda, gente, é isso aí mesmo. Por que a gente está falando isso? Sabe? Porque, olha só, o protagonismo do jovem, ele não acontece como a gente quer, tá? Para vocês. Então, vocês estão aí investindo, não, esse jovem aqui vai virar presidente da Casa Espírita. E às vezes ele não quer, entendeu? Ele quer ser outra tarefeiro, né? Ele, sei lá, vai para outra Casa Espírita. A gente não está formando trabalhadores para os nossos propósitos, são para os propósitos de Deus, Então, o que a gente consegue fazer, né? É criar a mentalidade cristã. Inclusive, nesse material aqui, ó, que eu mostrei no início, né? Tem uma parte que fala assim, eu não vou ler, não. Eu sou empolgada com esse material, né? Ele vai refletir sobre os espaços de ação evangelizadora com o jovem. E um desses espaços, né, é de integração do jovem nas atividades do Centro Espírita do movimento. E quando fala protagonismo, pega nessa parte dolorida de dizer assim, os jovens da minha casa espírita não estão querendo trabalhar, o jovem do movimento espírita não assume tarefa. Então, essa parte é para mostrar assim, tem que fazer parte do cotidiano das evangelizações juvenis, espaços de integração do jovem com a casa, de integração do jovem com o movimento espírita. Por quê? Fala assim, o fortalecimento dos laços entre o jovem e a casa espírita e o movimento traz benefícios para todos. Você inserir o jovem na tarefa que você é coordenador há mais tempo e tal, traz benefícios para a tarefa também, não só para aquele jovem. Porque às vezes a gente pensa assim, né, eu vou chamar o jovem, quem vai ajudar ele? Vai, sei lá, ajudar ele de alguma forma, mas na verdade nos ajuda também, porque a gente se transforma com a presença daquele jovem, né? E aí eles listam aqui, faz 2 colunas, uma assim, para a casa e para o movimento espírita, quais benefícios de interagir, né? Incluir o jovem. E para o jovem, quais os benefícios? É lindo, ó, o primeiro, o benefício para o jovem. Não, vou ler aqui, para ver. Cria o hábito do estudo, que contribui para o autoconhecimento e amplia a capacidade de fazer escolhas, que é autonomia, né, Marcos? Ele falou. Só de interagir o jovem com as tarefas, incentiva ele ao estudo, o que promove o autoconhecimento e amplia a capacidade de fazer escolhas. É muita responsabilidade. Então, você achar, né, na sua tarefa aí cotidiana com a sua mocidade, espaços em que é possível a mocidade interagir com o restante das tarefas da casa, levar a sua mocidade para conhecer outra de outra casa, e isso é promover o protagonismo. Porque aí eles, conscientes de que eles são parte disso, né, são integrantes, ombro a ombro, lado a lado, eles dão mais opinião, assumem mais tarefas, né? Inclusive, erram mais, tá? Não errando aí, mas não tem problema, porque a gente também erra. Nós, adultinhos. Todo mundo erra, né? Não só esse tema que foi citado pela Luciana, como o outro que a gente tomou conhecimento aqui através do chat agora, né? Eu vejo que a gente tem a obrigação de trazer isso, né, para o nosso dia a dia, para tentar aplicar esses fatos, né, muitas vezes desafiadores, para que a gente entenda qual é a real mensagem que está sendo transmitida através daquele acontecimento. Né, porque hoje em dia, mais do que nunca, é o que a espiritualidade mais nos pede, é o trabalho pela coletividade, né, pensando um no outro. Né, é o ombro a ombro aí que foi citado por você, né? Então, a espiritualidade já vem dando recado faz algum tempinho, mas nós ainda temos dificuldade em compreender a profundidade dessa mensagem. Não é nem de entender, é de compreender. Porque muitas vezes a gente entende, mas não pratica por falta às vezes até de incentivo, né? Quando a gente fala com relação à mocidade, à juventude.
O André está talvez... quais seriam estes espaços? Nesse material que eu mostrei aqui, fala que os espaços da ação evangelizadora é além da mocidade que a gente fala tradicional, né, que é assistir os estudos, entendeu? Então, você tem espaços para ele promover a ação evangelizadora na comunicação, são um monte, são 7 espaços. Um desses é dessa interação com a casa e com o movimento espírita. Depois você pega esse material. É para ampliar a nossa percepção de que a ação evangelizadora não acontece só ele assistindo o estudo. Aí tem assim, interagir com a família, interagir com a casa espírita. Tá aí no chat, pode baixar lá no site da União Espírita Mineira. Vocês fazem o download, tem da infância e tem da juventude, desse material totalmente gratuito, né? Baixa, que é um material bem, bem legal para a gente conhecer, para a gente estudar e colocar em prática. Mais perguntas? Não? Então vamos lá. Meninos, eu queria saber como é que está acontecendo o protagonismo juvenil na região de vocês. E aí aproveitar para pedir o pessoal para colocar lá no chat, para a gente saber, né, como que está acontecendo esse protagonismo na região de vocês, na casa de vocês. Como é que isso está acontecendo lá? Fala aí para nós, Marquinhos. Bom, vamos lá. A região de abrangência do Quarto CRE, aqui no sul de Minas, ela é muito grande. Então, a nossa região aqui de atuação, ela abrange um montante aí de 47 municípios, né? Então, é uma região bem extensa, se a gente for parar para pensar. Mas no que diz respeito às atividades que são desenvolvidas por cada casa, né, por cada AME, que tem as atividades relacionadas à juventude, à evangelização infantil, é um trabalho bem efetivo, sabe? Muitas vezes pequenininho, mas que traz um resultado estrondoso, né? Então, o pessoal tem aqui, graças a Deus, dentro aqui da nossa região de atuação, o pessoal tem cada vez buscado entender melhor esse universo, né? Eles têm deixado um pouco de lado esse apego às coisas do passado, vamos dizer assim, essa atividade é minha, né? Esse trabalho é meu. Mas tentado... Sim, exatamente. Tentado dar mais vazão a essa questão aí de apoiar o trabalho do jovem, né? Desenvolver esse trabalho com mais afinco, com mais disposição, com mais alegria, né? Com mais entusiasmo. Então, eu vejo aqui dentro desse panorama que a nossa região tem buscado trabalhar essa questão juvenil aí de uma forma bem massiva. Graças a Deus o pessoal está mudando aí a forma de pensar e agir. Muito bom. Você, Pri, conta para nós aí, como que está sendo o negócio aí? Os Paranauê. Fala você também, Laila. Fala você aí também, Fia. Eu não, eu estou aqui só para entrevistar. Como diz meu chefe, a condução é minha. Mas sabe por quê? Belo Horizonte é muito vasta, né? O 10º CRE envolve Belo Horizonte e a região ali de Ouro Preto, dos Inconfidentes, mas que ainda está se formando uma AME, então eu não tenho muitas informações sobre essa região. Eu posso responder mais sobre Belo Horizonte e Ribeirão das Neves, né? Que a AME BH envolve Ribeirão das Neves. E, meu Deus do céu, são muitas realidades. Eu não consigo falar exatamente como é o protagonismo juvenil, né, em todos os casos, porque é muito variado mesmo. Para a gente ter uma ideia, são 200 casas em Belo Horizonte, né? E uns 25% tem mocidade. E eu falo assim, bem por alto, né, gente? Porque a gente não tem um censo assim, estruturado, aquele negócio todo. Mas quando a gente pensa nisso, que é 25% com mocidade, já é um índice, né, de que há muito a melhorar, né? E eu, assim, por que eu sei esse número? Porque são as casas que as mocidades participam dos eventos que a gente realiza como movimento federativo. Então, podem ter casas que têm mocidades que a gente não tem contato, né? Ou que muitas delas têm a pré-mocidade, né? Que é a mocidade primeiro ciclo, que é aquela transição de infância e juventude.
E aí eles não participam dos eventos da juventude em si. É um limbo, né? Esse momento assim, da adolescência, que eles não são crianças, mas também não são jovens. Tararara. Então a gente também às vezes não tem muita informação sobre isso, estatisticamente, mas tem muitos casos também que tem essa evangelização. E o que eu posso dizer, como movimento, então como casa, eu não consigo dizer muito como estar nas casas, sabe? É bem variado. Pra vocês terem ideia, no estado do Espírito Santo deve ter 200 casas, Belo Horizonte tem 200 casas. Meu Deus! É muita coisa, né? E aí, o que eu posso dizer então é que no movimento federativo, organizado pela AME, que envolve a Comeb, né, que é o encontro de carnaval, que já tem 38 anos que acontece, ele é organizado por jovens em todos os setores. Os departamentos de apoio à juventude, né, que nós somos 4 regionais em Belo Horizonte, eles são compostos, a maioria, por jovens, né, a gente tem também os adultinhos, mas a maioria são bem jovens. E há muita atuação no movimento, é lindo. E pela minha experiência como CRE, conversando com os outros CREs, né, quando a cidade tem um encontro de juventudes, tem um encontro de mocidades, é transformador. A ação da espiritualidade sobre aquelas mentes jovens, né, que serão os futuros trabalhadores das casas espíritas, do movimento espírita ali naquela região, ela é, assim, imensurável. Então, se você aí está pensando em fazer um encontro de mocidades na sua cidade, amigo, faça, tá? Porque é maravilhoso. Nem que seja 2 mocidades, cara, faça, né? Isso é lindo. Por quê? É essa união. Aí a gente se vê como igual, a gente vê os nossos dilemas, e a gente tem que melhorar na parte de ser mais solidário com as outras gerações. Porque a gente, às vezes, tem esse problema também, né? Não aceitar a presença dos mais experientes, como o nosso amigo Sandro falou aí. Jovens mais experientes. E isso, em geral, né, no movimento federativo organizado aqui de Belo Horizonte, não tem na juventude. A gente gosta quando a galera vem e tal. Mas, às vezes, tem posturas, né, de jovens de acharem que a gente perde quando tem um adulto acompanhando. Sabe assim? E não só em Belo Horizonte, né, gente? Todo mundo, né? Assim como o adulto pode falar, jovem, sai daqui. O jovem também fala, adulto, sai daqui. Tá todo mundo errado. Porque o protagonismo juvenil acontece quando a gente se une, né? Então, forma essa base de solidariedade. Então, aqui em Belo Horizonte, eu posso falar que há muitas oportunidades para os jovens trabalharem nos encontros, e isso os transforma de forma inimaginável, inclusive transforma a própria visão deles sobre a casa espírita, que é a nossa base. Sem a casa espírita, não existe esse encontro que nós tanto amamos. Então, eu estou trabalhando por ele, estou aqui me transformando, encontrando a galera, conhecendo Jesus, o Espiritismo, que lindo. Qual que é a base disso? É a casa. Eu tenho que investir na casa. Mas nem sempre isso acontece de forma tranquila. Então, há muitos jovens que constroem uma trajetória maravilhosa de trabalho, com um encontro de juventude, capacitação de mocidades, né? Apoio às mocidades. Tararararara. E aí, quando ele vira adulto, ele não vai mais nada. Vocês já viram esse perfil? Não vai mais nada. Não se vincula à casa, não se vincula ao movimento. Então, é um grande problema de a gente achar que tudo tem que ser gerido por nós do nosso jeito. Então, você como jovem aqui, dá ideia e tal, não, aí o jovem tem assim, vamos tentar? Vamos. A gente vai errar, nem pensa. O importante é a gente tentar junto, porque nisso a gente aprende. O adulto já pensa assim, eu já tentei, e não deu certo. Então, não vamos tentar, não. Isso pro jovem, meu Deus, você não sabe se vai dar errado de novo, pelo amor de Deus, vamos tentar, né? E aí você saber lidar com isso, ceder um pouco, aceitar e mudar o seu ritmo, às vezes, para crescer, sabe? A gente tem que melhorar nisso ainda. Não só em Belo Horizonte, tá? Tô falando aqui, talvez alguém de Belo Horizonte está me ouvindo e pensando, que menina louca, mas é porque é em geral, né? Em geral, não é só Belo Horizonte, não. É o que eu tô pensando aqui, ó, a galera tá achando que eu tô... É em geral, né? Não só, percebe? É tanta boniteza, a gente vê assim... Quando a gente tem um encontro, só para terminar, que minha fala tá gigante, né? Mas a gente tem um encontro que é dos trabalhadores dos encontros de juventude. São 4 Comebs em Belo Horizonte. E a gente ainda chama o pessoal de Contagem e de Betim, que são encontros que surgiram a partir da Comeb, né? E aí a gente chama antigos trabalhadores da Comeb para conversar com os novos trabalhadores. E também antigos trabalhadores da Comecon, da Congésia, né? A gente fez poucas edições desse encontro, umas 2 ou 3, mas assim, é lindo.
aquela pessoa que você, olhando assim, você pensa, não, que adultão, né? Que pessoa, meu Deus do céu. E aí ele encontra com a galera da mocidade dele, da época da Comeb dele, e ele vira jovem igual você. E fica lá tirando foto. E fala da Comeb com um brilho no olho. E você fica assim, gente, isso nunca vai terminar. Esse momento aqui é especial. Porque as pessoas que eu estou convivendo aqui, como jovem, vão todo mundo crescer junto, a gente vai continuar amigo, se apoiando e trabalhando. Isso que foi bonito. Todos esses trabalhadores mostraram que eles ainda estão ativos nas casas, sabe? No movimento. Porque a Comeb, né, essa beleza toda do movimento jovem, é para nos transformar em homens de bem e mais conscientes do nosso papel na sociedade e no movimento espírita. E quando você fala dessa dificuldade, né, de aproximação dentro do movimento federativo, eu acredito que é uma dificuldade geral, tá? Porque, por exemplo, quando eu falo aqui que o nosso CREA abrange uma proporção de 47 municípios, eu me lembro que até pouco tempo a UEM solicitou aí um levantamento estatístico das atividades que eram desenvolvidas por cada cidade que compunha o CRE, né? Particularmente foi uma atividade bem desafiadora, tá? Porque cada região, cada cidade, cada casa espírita tem a sua realidade, né? Então, não tem, existe até a possibilidade, mas não tem, assim, não tem, como posso colocar, não tem essa aproximação, né? Essa aproximação que poderia acontecer, né? Exatamente por essa dificuldade desse contato, por mais que a gente tenha, assim, um conhecido ou outro ali, que está ali atuante e tal, né? Mas não tem essa visão macro da coisa. Então, é um desafio bem complicado. Então, na sua região, as cidades, elas não conversam tanto entre si, é isso que você está falando? Elas conversam, mas, assim, é porque o Minas, ele é muito extenso, sabe? Então, demora demais, né? É muito longe. A quantidade de casas e de cidades, ela é muito grande. E a maioria das cidades não tem uma AME, não tem um Conselho Municipal Espírita estruturado. Então, a dificuldade é um pouco maior, sabe? De lidar, de atuar com esse tipo de demanda. É mesmo. Mas você não, aqui... Não, para falar, amiga. Aqui é pequenininho. Se não me engano, meu chefe está vendo, ele dando comigo se eu estiver errado. Mas são... Aqui são 18 cidades. E todas bem pequenininhas. A gente não conseguiu, não teve jeito de alcançar tudo. Então, assim, a notícia que nós temos desse protagonismo aqui na nossa região é que ele ainda não está consolidado, né? Nós estamos tentando, cada um do seu jeito, né? Nós temos aqui Patos de Minas e Patrocínio, que são as cidades que têm mais mocidades, né? E tem encontro de jovens também. Em Patos de Minas tem o Enjoys, que é uma delícia. Patrocínio também tem, mas por incrível que pareça, eu nunca fui. Não me crucifiquem. Mas tem, e é muito gostoso, né? Então, assim, está sendo trabalhado, ainda não está consolidado, né? Eu acho muito pouca ainda a participação dos jovens aqui. Por quê? Porque não dá oportunidade ou porque o jovem não quer? Não sei. Não sei responder essa pergunta, né? Mas eu acho muito pouca a atuação da juventude aqui na nossa região. Ô, Laira, talvez essa pergunta que você fez, por quê, né? Seja que alguém pode estar fazendo, ouvindo. E realmente não há uma resposta padrão para isso. Por que o jovem não se implica? Assim como não há uma resposta padrão, por que o adulto não se implica nas tarefas? Quantos de nós, nossa casa espírita, não fazemos 1001 funções porque não há muitos trabalhadores, né? Mas o que a gente pode fazer é se perguntar, como casa, como órgão de unificação, como nós podemos formar trabalhadores, evangelizadores de infância e juventude, mais conscientes do valor do protagonismo infantil e juvenil, porque a criança também tem protagonismo, né? Mas isso é outra live. Mas como formar, né?
Então, a gente vai o quê? A gente vai discutir um material como esse aí da FEB, né? A gente vai promover lives como essa, a gente vai fazer dinâmicas para demonstrar como que é importante ouvir o jovem, como ouvir, como aproveitar o que a gente recebeu de resposta, perceberam? Aí, na formação desse trabalhador, é tão importante isso, porque esse é o nosso papel como departamento de juventude, como área de juventude e de infância, né? Infância e juventude. É formar continuamente esses evangelizadores. Por quê? Quando a gente forma bem o trabalhador da casa espírita, esse trabalhador forma gerações de jovens conscientes. É diferente de você investir no indivíduo, né? Não vou investir aqui nessa pessoa. Nós, como órgão de educação, a gente forma trabalhadores, lideranças, e aí eles transformam gerações. Quantas gerações de jovens não passaram na minha mão como coordenadora de mocidade? Não sei se eu fiz trabalho direito mal, né, mas passou muito aqui. Então, quantos outros trabalhadores também não serão assim, né? E é um investimento nosso. E para dizer assim, se nós que vamos formar, né? Vamos formar a nossa equipe da nossa casa espírita, vamos nos formar, né? Vamos fazer o nosso órgão de educação que ame, cresça, sei lá, funcionar. Se a gente não pegar esse material para estudar, quem vai pegar, gente? Não pega. Tá, se você entregar isso aqui, não, eu comprei para todos os evangelizadores da minha casa espírita. Não adianta. Você tem que falar como a gente usa isso aqui. Olha que legal esse texto. Igual o Marcos leu aqui, ó. Eu já tinha lido essa frase, mas o Marcos leu fez mais sentido, porque a gente está estudando juntos, né? Isso aqui é lindo. Então, quanto mais a gente se capacita nesse sentido, né, e capacita os nossos trabalhadores, mais a gente constrói esse campo propício ao protagonismo, com a base da solidariedade entre gerações, com a outra parte que eu esqueci, para atingir a autonomia dos jovens. Eu acho que é importante a gente dizer também, né, Pri, que não é vergonha não saber, né? É vergonha não pedir socorro. Coitada, tanto eu deixei a Priscila com a cabeça branquinha, né? Quando a gente foi começar a mocidade. Eu alugava ela de noite. Mas o que faz? Meu Deus! Eu pego no laço, né? Eu amarro na cadeira, né? Então, assim, vamos atrás de quem sabe, né? Vamos perguntar, vamos pesquisar, vamos estudar, vamos realmente agarrar na charrua para a gente fazer as coisas da forma como elas têm que ser feitas, né? Porque ninguém é obrigado a saber de tudo. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Até porque ninguém nunca vai saber de tudo sobre assunto nenhum, né? Mas a gente tem que estar aberto para aprender. Eu não sei, né? Eu gostaria que você me ensinasse, pode ser? Fechou. E o caminho do aprendizado... Cada um tem um... Para falar, amigo. O caminho do aprendizado é esse. Eu acho até que a Luciana fez uma colocação interessante aqui, eu vi até o comentário na tela agora, e pode servir como base para a nossa reflexão aqui, né? Complementar um pouco mais ainda. A primeira e a segunda observação dela eu achei muito interessante, né? Que ela falou que na Uberlândia também tem uma variação de estilos de mocidade, né? E na casa que ela frequenta, a mocidade está num perfil de estudo maciço, né? Num encontro online de 1h e 30 minutos. E o diferencial é que o coordenador tem essa interação com cada integrante, né? E assim tem condição de potencializar o momento do estudo coletivo. Então, é exatamente nesse sentido que deve ser trabalhado. Você deve levar o assunto, né? Destrinchar aquele tema, mas dar a oportunidade para todos que participam, contribuem, façam as suas colocações e deem suas opiniões, mesmo que contrárias, muitas vezes aos nossos olhos, né? Porque a gente nem sempre vai concordar com tudo, mas o caminho da construção do aprendizado e do saber é exatamente esse, né? De se colocar como um aprendiz em qualquer área da nossa vida, né? Que é o que você colocou aí agora, né, Laila? A gente não sabe tudo e nem vai saber, né? Uhum. E é uma grande dádiva, né? A gente não saber de tudo, porque significa que sempre a gente pode estar buscando uma coisa nova. Inclusive, conversar com os nossos jovens, né? Quais são os interesses deles? O que eles querem estudar? Porque, às vezes, eu tenho um perfil de mocidade que não é o perfil que se aplica aos jovens da minha casa espírita.
né? A mocidade que eu frequentei há alguns anos atrás, não vamos, né? Era diferente, né? Então, nós estudávamos coisas diferentes, nós fazíamos as coisas diferentes, né? Não tinha nem... Não, quer dizer, tinha internet, acabou de surgir a internet, né? Então, tudo era diferente, né? O que o jovem quer estudar? Qual é o interesse dele, né? E se a gente fizer um comparativo aqui, ó, se a gente fizer um comparativo aqui, por exemplo, um corpo de uma criança, os órgãos ainda estão em desenvolvimento e o espírito ainda está em fase de adaptação à matéria, né? E essa condição de entendimento e compreensão das coisas, elas são limitadas, né? E devem receber as informações em linguagem e dosagem adequada a essa capacidade que o espírito tem de absorver. Exato. Eu queria dar um exemplo disso, da gente ter essa sensibilidade, né, do perfil daquele jovem, para você saber colocar o tema. Eu vou dar um exemplo de uma coisa errada que eu fiz, tá? Meus jovens que vão ouvir aí, desculpa, amém. Eu fui dar um estudo, que assim, né, o jovem quer saber disso, tarará. E aí era sobre namoro, eu não lembro o título, né, se era assim, ficar, namorar, casar, ou se era namoro, casamento. Eu não gostava de relacionamentos afetivos. Uhum. E aí eu fui falar com a pré-mocidade, né? Mocidade ciclo 1. Mas eles eram muito novinhos, sabe? E aí as perguntas que eu fiz eram só assim, se os exemplos que eu dava sobre o primeiro relacionamento, assim, o seu primeiro namoradinho, você pensar em ter um namoradinho, você pensar, né, com carinho em alguém, um amigo, ele te despertou um sentimento. Eles não interagiram. Nem estava pensando nisso ainda. Então, às vezes, a gente fica assim, não, tem que falar de tema de jovem e tal, mas vamos ouvir qual é a demanda deles. Vamos ouvir qual é a percepção deles dessa realidade, né? Então, para mim, assim, para ter essa percepção, não é você dar uma folha de avaliação a cada 2 meses que você vai colocar ali as suas sugestões, não é. Você conversar com aquele jovem, com a família dele. Depois da mocidade, a gente faz um lanche, e aí você vai vendo como que tá, né, a escola, o que você tá jogando, que série que você tá vendo, sei lá. Porque quanto mais sensível a gente fica a isso, melhor a gente contextualiza os estudos, né? Não só quando a gente vai dar, como eu errei, né, nesse caso, mas a gente também acerta mais na sugestão da tarefa que a gente pode dar para aqueles jovens, né? E aí, inclusive, uma sugestão muito bonita para a integração do jovem à casa, eu até falei na nossa reunião que a gente fez de organização, né? É chamar os trabalhadores das tarefas da sua casa para eles darem um pequeno depoimento de como é aquela tarefa e como aquela tarefa o transforma, por exemplo, tá, gente? Mas cada caso pode se adequar, né? Então, na minha casa, a gente chamou uma pessoa que é responsável pela tarefa do atendimento aos moradores de rua. Ela foi lá falar como é essa tarefa. Aí a gente chamou a coordenadora do atendimento fraterno para ela falar como é. Chama um passista, chama o pessoal da campanha do quilo, percebe? Porque aí não vai ser a gente só chamando para ir naquela tarefa. É a pessoa que trabalha lá, eles vão olhar, vão conhecer, e aí quando chegar naquela tarefa, algum dia que a gente combine de todo mundo junto para fazer a campanha do quilo, né? Ou ele tem necessidade de ir no atendimento fraterno, ele sabe para que existe aquela tarefa, ele pode indicar para alguém, ele pode ir, pode levar a família. Vocês perceberam? Então, a gente tem que se ver como parte integrante, nós somos sistêmicos, né? A mocidade não está ali, isolada e tal. Então, além da gente ouvir a percepção ali daquele jovem, construir nessa contextualização, é a gente integrá-lo na casa, para a casa também sentir qual é a necessidade desse jovem. Porque senão a gente vai estar ali tudo sensível, tá atendendo, tá todo preocupado. Aí vem a diretoria e fala, não, a gente vai mudar a mocidade aí para sábado de manhã, porque a gente não construiu essa consciência também, né, com os nossos parceiros da Casa Espírita. A gente ficou ali, isoladinho. Aí a mocidade vai ter a sua própria campanha do quilo, a mocidade vai ter seu próprio logotipo, seu próprio hino, seu próprio blá, 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 blá. Vai ser uma Casa Espírita dentro da Casa Espírita. Não é legal? Isso não é protagonismo? Não tem solidariedade realmente entre as gerações, né, Marcos? Não é protagonismo, né? Realmente. Você ia falar alguma coisa, Marcos? Não, pode tocar. Tem
última pergunta, né? A gente já respondeu. O jovem se sente realmente parte integrante do movimento espírita? Como é que é? A gente estabeleceu 3 perguntas para essa live de hoje. A gente respondeu 2. O que é o protagonismo? E você acredita que ele já funciona na sua casa espírita? A gente comentou essas 2. Aí a terceira é: o jovem se sente realmente parte integrante do movimento espírita? Sim. Disso já, né? Calma, nós vamos chegar lá. Você está com pressa. Eu estou ansiosa. Tem calma que gente... você tocou num ponto importante, essa questão da construção da visão da casa espírita, né? Reconhecer e saber se interagir com o jovem, né? Ouvir ele. Porque o que a gente ouve muito é essa questão de o jovem não tem maturidade. Não, o jovem não tem responsabilidade, né? O jovem sai para estudar, sai para trabalhar e assume tarefa e não dá continuidade, né? A gente ouve muito isso. Então, a casa espírita, ela tem que parar para ouvir. Porque, às vezes, o jovem, ele realmente não pode assumir uma tarefa de 2, 3 anos, né? Mas ele pode assumir em 15 dias. Eu posso estar dentro eu tenho compromisso de 15 dias, né? Eu falei que então, pode organizar um evento. Exato. Pode mudar uma organização de um evento, né? Tem que ter esse olhar sensível, né? Porque se a gente for parar para pensar, isso acontece com qualquer um. Com qualquer um. Hoje eu estou em Coromandel, amanhã ou depois o Irene recebe uma proposta de trabalho em Vitória. E nesse ponto que você tocou também, Laila, é interessante a gente refletir que o conhecimento doutrinário é o que vai levar ao aprimoramento moral e, consequentemente, impulsionar essa transformação social, né? Então, a gente, enquanto indivíduo e espírita, né, a gente tem a obrigação de levar esse conhecimento, né, dar subsídio para que a juventude, né, o jovem se sinta parte atuante do todo. Né? E ele tenha condição de contribuir da forma como ele pode, né? Pois é. Aí, dentro disso, eu queria saber de vocês quais são os empecilhos? O que vocês acham que impede o protagonismo da juventude dentro da casa espírita? Os adultinhos só? Eu vejo que a maioria, né, desse pessoal mais experiente tem uma visão muito congelada da realidade. Né? Então, quando surge determinado tipo de demanda dentro da casa espírita, o jovem se sente muito pressionado, né? Ele faz aquilo como se ele tivesse a obrigação de fazer. Né? Ele está sendo empurrado para fazer alguma coisa. E a gente sabe que verdadeiramente não é assim, né? A gente tem que achar um ponto conciliador aí para fazer a ligação entre as duas partes, né? E atingir o objetivo comum. E a maioria do pessoal, eles se sentem na obrigação de levar essa juventude para dentro da casa espírita, mas quando elas estão lá dentro, né, não tem todo o apoio, todo o amparo necessário para que essa juventude possa eclodir, vamos colocar assim, né, e trabalhar de uma forma construtiva esse panorama que já vem sendo aí solicitado a sua alteração. É aquela história, né? Você é jovem, você sabe fazer, vai lá e faz, né? Exatamente. Joga na boca do lobo e larga, né? Inclusive, eu queria dar um outro depoimento, tá? Porque eu, com esse negócio do estudo... Só dar os testemunhos dela. É só para vocês verem que nem tudo são flores. E não desistam dos rebeldes. É por isso. Eu ia falar que quando teve essa tarefa de dar o estudo, né, foram várias iniciativas. Igual, a gente também organizava um evento na Casa Espírita, um evento, né, no ano, era responsabilidade da mocidade, mas eu vou falar dessa de estudo, porque depois de dar alguns estudos na mocidade, com esse acompanhamento da coordenação, depois eu comecei a dar sozinha um estudo todo, eu só mostrava o que eu ia falar, tirava umas ideias e tal, mas eu conduzia depois ele todo. Eles me chamaram para dar estudo no aniversário da casa, uma reunião pública.
E aí, eles deram quais textos eu trabalharia, aí tinha um objetivo geral, específico, né, organizadinho, assim. Não só para mim, né, todos os expositores tinham, mas foi muito bom para mim receber mais detalhado o objetivo do estudo mesmo e quais textos eu deveria ler. Inclusive, peguei livro, tirei xerox, aquela coisa toda. E fiquei lá preparando loucamente. Foi muito transformador, gente, foi maravilhoso. E aí, no estudo que eu cheguei lá, meu pai foi para, né, me dar aquela ajudinha, se eu me desse um branco, não soubesse o que falar, para rir das minhas piadas, aquele negócio todo. Minha coordenadora de mocidade também foi, Conceição foi. Aí foi muito emocionante no estudo, né? Eu até chorei para variar, né? Aquela coisa toda. Lindo. E aí depois de um tempo, eles me chamaram para dar um estudo assim. Eu dava um estudo numa terça-feira lá no mês, e depois daria 2 meses, que eu ia alternar com a expositora que estava dando estudo daquele livro. Eu pensei, tudo bem, consigo, né? Um a cada 2 meses. Sobre uma lição de um livro, tá de boa. E aí depois ela deixou só comigo, então eu dava um estudo por mês. E aí, eu esqueci, gente. E era sempre uma data fixa, tipo, era a primeira terça do mês. E aí, um certo mês lá, eu esqueci, cara. E aí, eu esqueci, é isso, né? Cheguei lá no Pascoal, né? Minha casa espírita. Aí, uma pessoa perguntou, né? Não, Priscila, tudo bem? Com a cara lavada assim, né? Ah, tudo bem. Pois é, foi seu estudo. Tal, terça-feira, você não veio. Eu, ai, meu Deus, eu esqueci, pelo amor de Deus, me perdoa, não lembrei. Não, tudo bem, a gente leu ali o Evangelho, a gente teve ali um estudo. Tudo bem, mas mês que vem você lembra, viu? Ou seja, poderia pensar assim, que falta de compromisso dessa menina, né? Acabou de assumir o negócio, é todo mês, e ela esqueceu. Pelo amor de Deus, porque não foi só uma vez, não, tá? Por umas 3 vezes que eu A esqueci. Priscila sendo a Priscila, né? Gente, o que tem na minha cabeça? Não sei. Mas sei que eu esqueci. E aí, era horrível. Meu sentimento era terrível, né? Porque eu queria ter compromisso, mas pisei na bola, sabe? Mas houve um investimento de dizer assim, olha, isso não foi legal, né? O estudo fica prejudicado, porque a gente tem que fazer uma coisa ali de improviso sobre o evangelho e tal. Mas mês que vem você volta. A gente E acredita em você. acontece, aqui mesmo já aconteceu várias vezes nas casas, né? Mas quando é o jovem, as pessoas pensam, que falta É de porque é compromisso, jovem. né? Ah lá, Pois não é. tem compromisso, é jovem. Tivesse posto mais velho, não tinha esse problema. Mas é Não é? que aconteceu quebra. Vocês falaram junto, eu não ouvi. Fala, Marquinhos. O jovem ele é muito atrelado à questão de responsabilidade, né? Então, os mais velhos julgam, aparentemente, o jovem, sendo jovem, ele tem que ter mais responsabilidade. Logicamente que todos nós devemos ter responsabilidade com os compromissos assumidos, mas quando se trata de jovem, né, ele automaticamente é bombardeado, né, por essa elite experiente da casa espírita de que o jovem tem que assumir esse compromisso, querendo ou não querendo, né? Sem choro nem vela, né? E sendo assim, o mais bonito disso é você pensar, estamos aqui fazendo um investimento nessa pessoa. Não é para a Priscila virar uma palestrante de congresso, sabe? É para ela se transformar nessa tarefa. Essa tarefa pode ser a exposição, como foi para mim, eu amo mesmo, mas pode ser encher o filtro depois da mocidade, tá? Porque eu lembro de uma jovem que ela, assim, eu lembro dela falar que escreveu no diário dela, falou com a mãe dela que ela estava super feliz, porque ela ia fazer parte de uma secretaria, que era um grupo de jovens que se ofereceram, né, para montar o mural da Casa Espírita. E assim, entendeu? E para você, tipo, ai meu Deus, preciso de ajuda aqui, coisa chata, tem que fazer alguma coisa assim. Ai, mais uma tarefa. Eu poderia fazer isso em 5 minutos sozinha. E eu faço em 1 hora. Porque eu estou envolvendo mais gente. Eu tenho que explicar como que é. Eu tenho que acompanhar, tenho que ligar para a mãe. Eu tenho que ir lá buscar. Ai, não, deixa eu faço aqui em 5 minutos. Não, gente, a gente tem que investir. Tem que investir. Porque olha essa transformação. Por causa de assumir uma tarefa. Que para mim, vocês entenderam? Eu faria ali, ó. Não, eu monto o mural aqui sozinha, rapidão. Do meu jeito aqui, que todo mundo gosta. Tá bom demais. Mas não, eu vou conversar com essa jovem. Vou conversar com a mãe dela. Eu vou me oferecer para ir lá buscar, ou vou combinar de alguém buscar, e aí depois levar. E aí eu vou ter que vir mais cedo, porque né? A gente vai fazer uma prece no início, a gente vai explicar o que vai fazer. Vocês entenderam? Há muito mais trabalho, mas é isso que a gente tem que fazer, né? É tudo. A transformação que as pessoas têm nas tarefas é por esse todo investimento, né? De entregar
seu espírito ali, né? Igual eu falei, ela pode ser pequenininha, ou pode ser grandiosa. Pode ser organizar um evento ou montar um mural da casa. Isso tudo é Com protagonismo, né? certeza. Com certeza. E eu acho válido também, né, quando talvez não seja o perfil de todos os jovens, mas daqueles que tiverem esse perfil. Hoje à tarde eu conversava com a Gi, beijo, Gi, sobre como nós éramos quando éramos jovens, né? Porque eu nunca fui tímida, gente. Isso nunca fez parte da minha vida. Nunca. Então, assim, Eu era, você chegava... acredita? Até os 15 anos. Eu era Sério? bicho do mato. Mesmo? Gente, não desistam, tá vendo? Não desistam dos rebeldes. Tô te falando. Eu ia pra casa Não. espírita lá, desculpa te cortar, mas só pra te falar. Eu ia pra casa espírita, aí eu voltava pensando assim, por que eu tô indo, gente? Eu sei disso aí tudo. Eu sei disso tudo. Debaixo do balaio. Hã? Aqui no interior, a gente quando a pessoa age desse modo, né? Ela foi criada debaixo do balaio. Debaixo do balaio? Não, eu nunca fui. Toda vida usei óleo de peroba na cara mesmo, o negócio era feio mesmo. Eu já chegava, eu já me oferecia, eu era aquela que puxava o teatro, eu puxava todo mundo. Então, assim, a gente tem que saber observar o perfil do jovem. Tem sangue de indiano? De indiano, Laila? Hã? Tem sangue de indiano? Menino, você sabe que eu tenho? Tenho de indiano e de cara de pau. É todos os dois ramos da família. Né? Mas vamos oferecer. Vamos chamar o jovem para ler um trechinho do Evangelho, né? Vamos chamar o jovem para fazer a apresentação. Não tem sempre o início da reunião, onde a gente apresenta o tema, apresenta o palestrante. Às vezes ele não tem... como é que eles falam? Eu não sei fazer prece, né? Eu acho tão interessante quando o jovem fala isso, eu não sei fazer prece. Às vezes ele não sabe fazer prece, mas ele vai lá na frente, ele apresenta o palestrante, né? Ou ele chama para a sala do passe, ou ele fala sobre qualquer tarefa da casa, né? Sempre tem alguma coisa que o jovem pode fazer. Ah, mas às vezes ele não tem o perfil para falar lá na frente. A gente sabe que existe as pessoas que não têm esse perfil, né? Pode montar um mural. Exato, pronto. Ou mexe nas redes sociais das casas. Não existe casa hoje em dia que não tem rede social, né? Existe. Existe? Não deveria existir, mas existe. Desculpe-me. Não, mas se existe, pronto. Pega o jovem Cria. na rede social. Fechou aí, ó. A gente arranja um lugar para ele. Não esquenta, não. Mas chama, né? Vê qual que é a disponibilidade dele, no que ele pode ajudar. Às vezes ele não pode fazer um compromisso de 2, 3, 10 anos, mas ele pode fazer um compromisso de uma vez por semana, né? Ou ele vem durante o final, igual aqui Coromandel é uma cidade que os jovens saem para estudar e vem mais para final de semana, para feriado, né? E aí, às vezes, mexer em rede social, ele pode mexer de onde ele estiver, né? Ele pode fazer da onde ele estiver. Então, é dar oportunidade mesmo, é ouvir o jovem, o que é que ele pode contribuir, o que é que dá para ele contribuir, e quebrar esses estereótipos, né? De que jovem não tem responsabilidade, que jovem não tem compromisso, porque o jovem sai para estudar, porque qualquer um, gente, pode sair, né? Hoje em dia, as pessoas estão entrando na faculdade com 60 anos. Não, e também às vezes falam de questões de relacionamentos, né? Ah, que eu já vi começa a namorar, sai da casa espírita. Adulto também, tá? Exato. Mas nem porque começa, né? Às vezes porque termina também. Exato. A questão que a gente tem que construir, né, com os evangelizandos na infância, juventude, maturidade, é a consciência de que a casa espírita é a nossa família também, né? Exatamente. Então, a gente vai ter atritos ali, mas a gente tem que dissolver. E às vezes é pelo trabalho, né? É no estudo, no processo de autoconhecimento. Então, não tem que desistir de todo aquele convívio por causa de um atrito, um desentendimento.
Isso é uma construção, né? Você falar isso depois que aconteceu, vai ter um impacto. Mas falar isso na construção de que, sendo uma família, né, o amor que nos une aqui, e nos une a causa, né, não só a casa, a causa, é maior que isso tudo. Então, isso também faz com que o jovem perceba assim, é muito importante isso. Eu não posso, né, vincular a minha vivência com o espiritismo somente àquelas pessoas, que é o meu coordenador de uma cidade, os meus amigos. Isso é uma construção, porque os próprios adultos têm isso também, tá? Aquele adulto que vai só na quarta-feira, na reunião de 8 às 9, 10 anos. Ele conhece só, ele é, né, frequentador. Não, ele é da casa espírita de quarta-feira, entendeu? Porque ele não vai nada. Mas aí o jovem também a gente vai criar essa mentalidade no jovem, isso é ruim também, né? Então a gente quem tá aí, Jujuca? Oi, Zu. Não, bonito que Você ia falar, Marquinhos? E essa situação de interdependência, ela existe exatamente para que a gente se faça mais solidário uns com os outros, né? Ou seja, os mais experientes possam estimular, apoiar, incentivar os jovens e os jovens possam respeitar o posicionamento, até mesmo evolutivo dos mais experientes, né? Para que essa situação mude, né? Se altere, se modifique, evolua. Muito bom esse comentário. Ô, Marcos, foi lindo. Esse homem, pelo amor de Deus, Marcos, você é muito evoluída, Kelsa. Só porque você falou isso é tão importante. Eu chamei. Meu Deus do céu. Sem o Marcos, o que seria dessa live? É isso que eu quero saber, Laila. Você falou isso, sabe por quê? Olha, vamos pensar aqui, vamos pensar. Como que foi importante? Para mim, eu acho que a gente tem... eu vou falar um depoimento aqui, mas é para mostrar que é uma construção, né, de toda a trajetória em evangelização, juventude e tal. Quando eu percebi, né, que aquela pessoa que eu criticava na casa espírita, no movimento, por causa, né, de um comportamento que eu achava que estava barrando uma evolução, uma mudança, uma melhoria, eu lembro de eu pensar que deve ter sido meu anjo da guarda, porque foi muito genial, né? Mas eu tinha alguma coisa aqui para ele usar, coitado. Que aí eu pensei assim, a época em que eu tinha preguiça de ir na casa espírita, em que eu ia, né, tocada ali, ou quando chovia, eu não queria ir, sabe? Quando eu era criança, a mamãe falava para eu e meu irmão ir, a gente combinava de ir para outro lugar, quando saía de casa. Mas eu ficava com medo, eu falava, não, vamos para lá sim, vamos para o Pascoal. Mas não queria, sabe, um negócio assim? E aí, nesse tempo todo, em que eu era, assim, semi-consciente da importância dessa casa, essa pessoa dava o sangue. Essa pessoa que eu estou criticando aqui, ela ia chovendo com o sol, e sendo mais velha, com todos, né, os impedimentos daquele corpo mais velho, e mesmo assim ela ia, eu estou aqui, ó, cheia de energia, e eu com preguiça, não ia. Então, eu comecei a valorizar mais, fazendo essa percepção, né, de que no momento que eu não dava importância, ela já construiu uma base para mim. Em tudo a gente tem que ser assim. Não só os jovens, tá? Os adultos também. Mas em tudo, a gente tem que ver os que vieram antes de nós. E às vezes ainda está aqui, ombro a ombro, né? Não faleceram, nada assim, né? E mesmo se faleceu, né? O espírito está mais ombro a ombro ainda. Mas para a gente perceber o trabalho que foi feito antes. Então, às vezes, aquelas decisões que você, jovem aí, ó, que está vendo essa live, está reclamando do seu dirigente, do seu coordenador, é porque ele teve uma trajetória de trabalho que faz ele ser consciente para tomar aquela decisão, que foi o que o Marcos falou. A evolução que ele fez nesse trabalho faz ele tomar essas decisões. É claro que a sua contribuição vai ser levada em conta, mas não, às vezes não no momento que você quer. Vai ser depois. Vai ser, inclusive, quando você mesmo tiver a maturidade que ele alcançou. Então, vamos aos poucos, né? Você vem com a sua inovação, com as suas ideias, com a sua força de trabalho, esperança, alegria, tudo que o jovem pode oferecer. Mas aproveita também da maturidade, aproveita da prudência, né? Que o mais velho oferece. E, assim, mais velho também não empaca muito, não. Porque a gente tem que dar um jeito, né? Vamos ser solidários. Nós dois aí, ó, você é adultão que tá vendo também, ajuda. Porque às vezes a gente fica tão cheio de verdades. Eu lembro de eu sentir isso, eu senti meu coração ficando mais cinza. Eu falo isso. Eu ouço sugestões, eu penso, a gente tentou isso aí em 2008, não deu certo. Aí eu me vigio pensando, cara,
É outra geração, é outra conjuntura. Vamos tentar. É outra forma de fazer, né, Pri? Vamos tentar? Eu vou falar aqui, ó. Quando a gente fez em 2008, aconteceu isso, isso e isso. Então, não vamos fazer de novo, não, porque deu errado. Mas vamos tentar? Né? Às vezes a gente, na maturidade, na experiência, fica assim, tem jeito, não. Não vou mexer com isso, não. Preguiça. Tipo isso, né? Vou fazer do meu jeitinho, que eu sempre fiz, tem 10 anos, blá. É esse deslocar, assim, ó, deixa eu deslocar, deixa eu tentar um pouquinho aqui com esse jovem que ele está sugerindo. E o jovem diminui o ritmo deixa eu acompanhar aqui a maturidade dessa pessoa que já faz essa tarefa mais tempo, né? Então, sair da zona de conforto, né? Os dois, né? O jovem sair da zona de conforto do acelerado, para dar uma desacelerada, e o adulto também sair da zona de conforto. Eu já sei fazer, eu já sei como é que é tal, para, né, aproveitar. Inclusive, essa solidariedade entre gerações, ela é profunda por isso, né? Que o Marcos trouxe ali, que foi a fala do material da série. A solidariedade é o quê? É você se colocar como igual, né? Na humildade, num processo de troca mesmo. Não é se anular, né? Não, para o jovem participar aqui da Casa Espírita, eu vou ter que abrir mão de tudo que a gente construiu como grupo. Não é isso. Não é isso. Ou o jovem também, não, eu vou ter que abrir mão de todas as minhas ideias legais, porque a galera não aceita nada. Não é isso também. Né? Vamos aqui ajustar o nosso ritmo, tá? É importante. Meninos. Acabou. Virgem Maria. É tanta coisa. Passou na hora, inclusive. Aliás, está virando lugar comum, né? Toda live a gente vai embora. Na hora que vê, já tá lá. Já é tipo tá podcast, lá. Né? Eu vou pedir para você fazer as considerações finais de vocês, né? E aí a gente já pede para o Marcos fazer a prece final, porque já pessoa iluminada, pessoa veio de Sírios, né? A pessoa tem que fazer uma prece daquela, né não? Então, Pri, faz a sua consideração final. Deixa. Eu que sou muito terra-terra aqui, ó, capelina, entendeu? Toda estragada, fala a consideração. Você ainda veio de capela, né, amiga? Eu acho que eu era vizinha do André Luiz no Umbral. Pois é. Não, mas eu vou fazer as considerações finais, o nosso espírito evoluído aqui, concluir com certeza as nossas observações. Né? Mas foi muito bom, obrigada, viu, Lara, pelo convite, Marcos, aí pela conversa, porque eu sou muito empolgada, sabe? Então, vocês estão vendo, às vezes eu preciso de direcionamentos também. E aí, quando a gente faz assim uma live com um objetivo, né, com esses textos bases ali que a gente trabalhou, a gente cresce muito, é muito bom. Inclusive, gente, sabe, façam live com a sua mocidade para ficar registrado. Façam lives aí com, sei lá, chama o presidente da sua casa espírita, o coordenador da mocidade, tá intendente fraterno, e vamos conversar sobre a juventude, sobre um tema. Isso é muito bom. Porque, inclusive, assim, quantas pessoas vão se beneficiar da nossa conversa, que foi leve aqui, né? E que vai ficar gravada. A gente mesmo, se vê essa live, daqui a 3 anos, a gente vai aprender com a gente mesmo. Porque a gente vai ter dado, né? Então, todo o protagonismo juvenil, para concluir, ele acontece com a nossa interação entre gerações. A gente não falou tanto aqui da interação do jovem com a infância. Ela também é muito produtiva para o jovem. A gente colocá-los, né, em papel de ascendência, eu esqueci a palavra, mas de ser evangelizador infantil, ou de interagir com as crianças, né, a mocidade interagir com as crianças da casa, é muito importante também, porque ele vê aquilo que ele aprendeu em comparação com o que a criança está aprendendo. Ele não sente tanto quando ele interage com o adulto, porque ele se vê, às vezes, em déficit, né, de conhecimento, sempre, assim, se bobear, mas a gente convivendo com a criança, você vê assim, olha, o jeito que eu explico, ela entende. Esse texto aqui que eu li, ele ainda não leu, eu vou explicar para ele uma coisa, perceberam? E isso também do jovem com o jovem, né? Por isso que essa integração entre as mocidades a gente cresce muito. E aí, para concluir tudo, é para dizer, todos nós, eu fico concluindo, né? Todos nós temos um papel maravilhoso na transformação do mundo pela transformação de nós mesmos. Então, isso significa que não importa a tarefa material, física que você está fazendo, sua profissão, a tarefa na casa espírita, que você está fazendo aí na sua quarentena,
O que importa é, você está desenvolvendo virtudes eternas? Então está valendo. Se o jovem, nas tarefas que ele exerce na casa espírita, na mocidade, ele está desenvolvendo virtudes eternas, é isso aí. Isso é vida. Isso é transformação. A gente pode proporcionar coisas pequeníssimas ou grandiosas, e se a gente está promovendo o desenvolvimento de virtudes eternas, a gente está cumprindo o nosso papel. Nós, como evangelizador, né, como ser humano, como cristão. Então, varrendo a casa, dirigindo a casa, conversando com sua mãe, cuidando do seu irmão, né, fazendo o exercício da sua profissão, que você ganha seu salário, ou suas tarefas voluntárias, desenvolvendo virtudes eternas, a gente alcança o nosso objetivo nessa vida. E que a gente possa proporcionar mais momentos como esse, né? Com certeza. Antes do Marquinhos falar, eu que gostaria de agradecer vocês, a presença, a disponibilidade, né? Para quem está acompanhando, a live começa 2 semanas antes, né? E aí sempre a gente tem que sentar junto, que fazer reunião, fechar todo o roteiro, né? Tudo é pré-programado, combinado antes, a não ser as perguntas no chat, né? E até agora nós temos encontrado pessoas sempre muito disponíveis, né? Que nos atendem na hora. Eu ainda não recebi nenhum não nas lives. Que bom, né? Que maravilha. Espero ter maturidade de entender o não quando eu receber. Que eu tô igual criança mimada. Ninguém fala não para mim. Então, meninos, um beijo. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo carinho de vocês. Continuem atuantes, continuem trabalhando, né? Dentro do cadinho que coube a cada um de vocês. E a mensagem que eu tenho para deixar aqui para os jovens, né? Ou para os há muito tempo jovens, né? Ouçam, né? É muito fácil a gente falar. Então, vamos ouvir. Ouvir aquele que quer trabalhar, ouvir aquele que não quer trabalhar. Cada um tem o seu tempo, né? Cada um tem o seu próprio espaço. Todo mundo veio para a Terra para cumprir um papel. E, às vezes, o meu papel não é estar lá na frente como expositor espírita, né? E eu preciso de respeito e entendimento para isso. Porque o meu espaço, o espaço que eu vou ocupar, ele tem que me fazer bem, ele tem que preencher o meu coração. Porque senão eu não ponho alma no trabalho, né? E um trabalho sem alma não vale de nada. Não vai fazer modificação nenhuma, né? Vou deixar o meu beijo, o meu carinho, e eu passo a palavra agora para o Marquinhos. Bom, pessoal, as minhas considerações são bem breves, tá? Somente de agradecimento e gratidão pela oportunidade de compartilhar esse espaço e a convivência com vocês duas aqui, com todo o público que nos assistiu. Para mim é de grande alegria, né? Espero que a gente... Marquinhos, eu vou só te interromper rapidinho para dizer assim, o espírito evoluído é sucinto, vocês estão vendo? Eu tô aqui, ele, não, você é breve. É igual a Abigail, espera, trabalha, perdoa. É outro esquema. Pode ir, amigo, é isso mesmo. Graças a Deus, até agora, de evoluído, a gente só tem a boa vontade, né? Porque a evolução espiritual a gente ainda está caminhando para alcançar ela. Mas eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade de estar aqui. A Azul fez um comentário muito pertinente aí, que o protagonismo infantil, a gente precisa desse olhar. Espero que a gente possa também organizar uma live com esse viés aí, para que a gente possa aprofundar. Vai ter, viu? Vai ter, já tá tudo programado, viu? Protagonismo infantil vai vir em outubro. Falando nisso, Marquinhos, vou até aproveitar que eu já te cortei aqui mesmo, você não fala, né, tadinho, pecado. Todo mundo a gente traz essas lives. A próxima live, gente, dia 10 de agosto, é permitido fazer arte, viu? Vai vir um pessoal muito legal, vai vir pessoal de música, teatro. Agora eu não me lembro o outro.
Música. Contação de história, lembrei. É a Paula da música, a Caena da contação de história, lá de BH, e o Augusto aqui de Patrocínio, do teatro. Então, acompanha com a gente, dia 10 de agosto. Você me cortou, Laila, mas as minhas considerações eram somente essas mesmo, para que a gente já possa entrar no clima da prece. E como prece, eu gostaria de ler uma mensagem aqui, cujo título é Fraternidade, que está no livro Espírito e Vida, né? A discografia do nosso querido Divaldo, que inclusive passou por um procedimento cirúrgico no dia de hoje, né? Que a gente possa emanar boas vibrações aí em prol de sua recuperação. E o título dessa mensagem, como eu disse, é Fraternidade, né? Então, fica aqui essa mensagem como um prece final do nosso bate-papo. O estado corporal é transitório e passageiro. É no estado espiritual, sobretudo, que o espírito colhe os frutos do progresso realizado pelo trabalho da encarnação. É também nesse estado que se prepara para novas lutas e toma as resoluções que há de lhe pôr em prática na sua volta à humanidade. É uma mensagem que está no livro O Céu e o Inferno, né? Na primeira parte, no capítulo 3, o item 10. Então, convido a todos aqueles que se sentirem à vontade, se quiserem fechar os olhos para que a gente possa fazer a leitura da mensagem, pode ficar à vontade. Saúda a madrugada do dever, fazendo luz no entendimento amargurado. Não digas que é inútil lutar, tendo em vista os insucessos pessoais. Não creias que tudo seja caos e desordem, porque o mundo íntimo se encontre em desassossego e anarquia. As dores valem o valor que lhes damos. As provações significam em aflição a dimensão da taça em que recolhemos como se fossem ácidos ou cáusticos. Abre a porta à fraternidade e alegra-te também. Quem cultiva urze apresenta-se cravado de espinhos. Quem assimila decepções extravasa pessimismo. É imprescindível romper as comportas do personalismo infeliz para que as vibrações de felicidade te visitem a casa mental. O homem que prefere baixadas, tudo povoa de limites. Mas quem sonha alcantes altaneiros e céus infinitos, perde medidas e limitações para espairar-se no ar ou agigantar-se com uma luz. Vives as ideias que te aprazem, e enquanto te agrades na desdita imaginária, ninguém poderá clarear-te com as estrelas afulgurantes da serenidade. O homem transforma-se no que acalenta e vitaliza-nos painéis recônditos da mente. Por esse motivo, a desencarnação promove surpresas e choques àqueles mesmos que despertam além da morte e que, conscientemente, se ignoravam em situações lamentáveis. Fraternidade. Muitos crimes se cometem em teu nome. O solo e a mente, a água e o ar, o tempo e a luz, em harmonioso conúbio, oferecem o pão generoso e rico à mesa. A paciência e o trabalho no labor do artesão se unem para a grandeza da arte. A argila e o artífice, em combinação segura, dão forma à cerâmica preciosa. O buril e o amor, identificados, renovam as visões e as paisagens sombrias da terra. Fraternidade, sol para as almas, roteiro para a vida. Em todo lugar há lugar para a fraternidade. Os povos a preconizam, estimulando a beligerância. Pronunciam-lhe o nome, arregimentando soldados. Lecionam diretrizes em torno dela, assaltando países indefesos para discutirem a paz, demoradamente, nos organismos próprios, enquanto a hidra da guerra dizima populações. A fraternidade começa no lugar em que estamos, a fim de atingir a região onde não iremos. Aceitas a ira, que gera conflitos e que gera violências,
que estimula o crime. Agasalhas o ódio que obtera a razão, que acicatar instintos que instruge em convulsões. Corporificas azedumes que consomem o equilíbrio, que facultam desordens, que enlouquecem. No entanto, a palavra de Jesus é inconfundível. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mansuetude para a ação fraternal. Eis a rota. Procurando expressar a própria aventura e homenagear com sua gratidão o mestre incomparável, conhecido militante espírita, desencarnado, demandou na noite evocativa do Natal região pavorosa de angústia punitiva e dor reparadora do mundo espiritual, para evangelizar a turbamulta ignara e obscena. Abrindo o pequeno evangelho, nos apontamentos de Mateus, no Sermão da Montanha, começou a ler as anotações consoladoras, registradas pelo discípulo amado. Enquanto a voz harmoniosa e calma vibrava amor fraternal no reduto purgatorial, antigo sicário de consciências, turbulento e impiedoso, agora entregue à própria rebeldia, explodindo ira, solicitou o livro singular e, diante do evangelizador, despedaçou as páginas que atirou sobre o charco nauseabundo em que se resolvia. Longe de revidar, o mensageiro da palavra da vida eterna, tomando de incomum sentimento fraternal, exclamou: perdoa-me não ter conseguido alcançar tua alma com o verbo divino, considerando a minha própria inferioridade. Houve uma pausa na densa região de amargura. Compreendo, meu irmão, prosseguiu comovido. Tua revolta, no entanto, não conheces Jesus. Reconheço-me indigno de apresentá-lo. Todavia, sabendo-o, o médico do amor, por excelência, não consigo recuar. Recordo o rei singular, nascido em manjedoura e supliciado na cruz, a balbuciar em hora de terrível soledade. Perdoa-me, meu pai. Não pode prosseguir, não disse mais, nem se fazia necessário. O verdugo se levantou em pranto e a acudiu, dizendo: fala-me dele, esse homem que te dá forças para vencer a ira e amar a ponto de chamar-me irmão. Fraternidade. Começa agora mesmo o teu programa fraternal, tendo paciência contigo próprio no caminho evolutivo por onde rumas. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para todos. Que Jesus permaneça nos inspirando. Que assim seja. Beijo. Tchau.